Todos nós conhecemos os faraós, as antigas dinastias do Egito Antigo. Quando pensamos em faraó, pensamos em Tutankhamon, em sua máscara funerária. Pensamos nas pirâmides, pensamos na esfinge, talvez até em algum faraó herege, como foi Amenófis IV, que instituiu o culto monoteísta do disco solar Ra. Ou então pensamos na paixão por gatos, que eram sagrados no Egito Antigo. Pensamos no Nilo como portador de vida. Mas não só isso. Enfim, pensamos em toda a história antiga. Mas quando em 6 de outubro de 1981, no Cairo, no Egito moderno, se ouve o grito: "Eu matei o faraó." Bem, não é o grito de um louco que foi destruir alguma múmia no Museu do Antigo Egito? É o grito de um tenente de artilharia que acabou de cometer um terrível atentado. Um atentado não contra um faraó da antiguidade, mas contra um presidente que tinha sido um homem de Estado. Desculpem o trocadilho. Em equilíbrio entre a modernidade e o absolutismo, entre a vontade de abertura e a de fechamento, entre políticas às vezes conflitantes entre si, e que havia pago com a vida por duas escolhas que iam na contramão do seu predecessor, que no final acabaram colidindo e produziram justamente aquele atentado. Hoje vamos falar sobre Anwar el-Sadat. O que vocês estão esperando? Experimentem este serviço. 6 de outubro de 1981. Cairo, capital do Egito. Está acontecendo uma grande parada, uma parada comemorativa. É o aniversário da travessia do Canal de Suez durante a Guerra do Yom Kippur, 8 anos antes. No auge do período mais difícil no Oriente Médio, pelo menos no século XX. As forças conjuntas do Egito e da Síria haviam lançado um ataque surpresa contra Israel, justamente durante o feriado religioso do Yom Kippur. Anwar el-Sadat, o presidente do Egito, o sucessor de Nasser, tinha se tornado para o mundo árabe o herói do Yom Kippur. Ou melhor ainda, o herói da travessia do Canal de Suez. Isso porque o Sinai, desde 1967, desde o fim da Guerra dos 6 Dias, havia sido ocupado militarmente por Israel com uma manobra incrível. O exército egípcio conseguiu recuperar o Sinai, pelo menos temporariamente, colocando as forças de defesa de Israel em crise. A reação seguinte das forças de defesa de Israel levou a um impasse, depois oficializado pela paz, graças também à mediação das grandes potências. Mas Sadat, pelo menos naquele momento e até 1977, seria visto pelo mundo islâmico e pelo mundo árabe como uma espécie de herói político e militar. Depois, tudo mudaria, até chegar àquelas situações. Em outubro de 1981, quando um tenente de artilharia, um homem que nasceu e viveu à sombra de duas instituições egípcias. Uma, o exército egípcio. A outra, mais recente, a Jihad Islâmica. Havia decidido atentar contra a vida do presidente. Esse homem, esse oficial que havia decidido cometer um ato tão radical, era um homem chamado Khalid al-Islambuli, um oficial de apenas 26 anos. Proveniente de uma família profundamente religiosa, seu irmão mais novo já havia sido preso várias vezes por fazer propaganda a favor da Irmandade Muçulmana e que tinha visto em Sadat primeiro um herói e depois uma profunda decepção, até mesmo um traidor da causa árabe e da causa palestina. Por quê? Porque Sadat, que havia sucedido Nasser no outono de 1970, após a morte por infarto do Raiz, havia mudado de visão, havia mudado de política, havia mudado radicalmente o Egito. Não só em questões internas, iniciando a chamada segunda fase da Revolução, abrindo, teoricamente, espaço para o multipartidarismo, suavizando as posições em relação às instituições religiosas e às associações político-religiosas, abrindo caminho para o neoliberalismo, de um livre mercado, de uma abertura para as empresas ocidentais. Sadat também teve outras ideias, entre elas esta, a de romper a Frente Árabe, que até então tinha sido, apesar de algumas diferenças, bastante coesa, e foi o primeiro a organizar uma viagem a Jerusalém em 1977. E no ano seguinte aceitar as conversas de paz em Camp David, na residência presidencial nos Estados Unidos, junto com Menachem Begin, seu homólogo, praticamente em Israel, e chegar a um acordo de paz. Tudo isso provocou um choque dentro do mundo árabe. Um choque forte, um choque difícil de digerir para muitos. Mas por que Sadat fez isso?
Talvez devêssemos então revisitar a própria vida de Anwar el-Sadat, filho de uma família núbia, portanto de uma minoria étnica no Egito. Destinado a uma carreira militar dentro da escola de transmissões. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso pelos ingleses, acusado de fazer parte de uma rede clandestina de sabotadores que tentavam expulsar os... Após a Segunda Guerra Mundial, Sadat fez carreira no exército egípcio e, dentro do exército, conheceu Gamal Abdel Nasser, seu mentor, o homem com quem, junto com uma terceira pessoa, outro oficial, o general Mohammed Naib, lideraria o golpe de Estado que levaria à destituição do rei Farouk I. Foi o próprio Sadat, naquele dia de 1952, que tomou a estação de rádio nacional egípcia e leu ao microfone o Proclama dos Oficiais Livres, anunciando a queda da monarquia, a fuga de Farouk para o exterior e o nascimento de um novo Egito. Quando depois Naguib foi deposto por Nasser, Sadat tornou-se um colaborador ainda mais próximo do raiz. Ele ocupou o cargo de presidente da Assembleia Nacional por 2 vezes e, em dezembro de 1969, tornou-se vice-presidente, justamente o vice ao lado de Nasser. Quando Nasser morreu devido a um ataque cardíaco causado pelo enorme estresse na tentativa de trazer paz à Transjordânia entre o rei Hussein e os combatentes palestinos durante o Setembro Negro. Pois bem, a sucessão só poderia ir para Sadat. Sadat, que em pouco tempo começou a mudar radicalmente o Egito. Em poucos meses, em 15 de maio de 1971, chegou-se a expurgo dos nasseristas mais radicais, dos nacionalistas mais nostálgicos do antigo raiz. A partir daí, começava uma segunda fase, chamada Revolução Corretiva. Inspirando-se na Revolução dos Oficiais Livres de 1952, Sadat queria melhorar o Egito. Como? Antes de tudo, eliminando aqueles elementos de rígido estatismo, quase de estilo socialista soviético, que haviam caracterizado o período de Nasser. O passo seguinte foi a abertura ao livre mercado, portanto, às grandes empresas estrangeiras. Essa fase foi chamada de infitar, a abertura. A possibilidade para os grandes grupos estrangeiros de investir no Egito, no turismo, mas também na indústria, dando um bom impulso ao país e participando de sua riqueza. Sadat também havia dado outros sinais no campo da política. Ele havia, pelo menos em teoria, abolido o regime de partido único. No entanto, permanecia a União Socialista Árabe, que era o partido nasserista por excelência. Mas, em teoria, outros partidos também poderiam concorrer ao parlamento e à composição política do país. Mas a ideia de Sadat era mais voltada para áreas conservadoras, principalmente a islâmica, que havia sido duramente reprimida por Nasser, que via um perigo na Irmandade Muçulmana, e que, por outro lado, havia ganhado novo impulso através de Sadat, que pensava em usar a Irmandade Muçulmana para controlar os estudantes nas universidades e para combater a frente mais progressista, aquela que mais apoiava a causa palestina. Tudo isso lhe trouxe simpatias de um lado e antipatias de outro. Mesmo assim, Sadat também se mostrou habilidoso em tecer alianças fora do próprio país, por exemplo, buscando uma nova unidade árabe, não mais uma República Árabe Unida, que havia fracassado anos antes e que tinha sido proposta por Nasser, mas sim uma federação que incluísse a Síria e a Líbia. Um projeto que acabou fracassando, pois Gaddafi de um lado e Assad do outro criticaram o alinhamento pró-americano do próprio Sadat. Houve até uma guerra de fronteira entre a Líbia e o Egito em 1977. Um problema nada pequeno para quem até então se colocava como um possível líder de todo o mundo árabe e magrebino. Mas Sadat também era intervencionista. E intervencionista no que dizia respeito às armas, por exemplo, apoiando Mobutu ou a Somália na Guerra do Ogaden, ou em política externa. Recebendo o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que, em janeiro de 1979, foi obrigado a abandonar o Irã após a Revolução Comeinista. No Cairo, Reza Pahlavi encontrou refúgio e compreensão antes de ir aos Estados Unidos, na tentativa extrema de encontrar uma cura para o câncer que o estava consumindo vivo. Sadat era assim, um homem que negociava em várias frentes, que administrava várias questões ao mesmo tempo e que, embora parecesse um calculista frio, arriscava com frequência, como justamente em 1977,
com sua visita oficial a Jerusalém, a primeira de um líder árabe, algo que escandalizaria todo o mundo muçulmano. Nunca tinha acontecido nada parecido até aquele momento. Os acordos de Camp David, de 1978, o Tratado de Paz entre Israel e Egito, de 1979, a devolução do Sinai, foram passos históricos que trouxeram paz para a região, ao fim das hostilidades na área do Sinai, o que valeu a Sadat e a Begin o Prêmio Nobel da Paz de 1978. Esses passos foram bem recebidos pela opinião pública egípcia, mas que também recebeu muitas críticas, principalmente daqueles fundamentalistas islâmicos, principalmente da Irmandade Muçulmana, que Sadat havia legalizado no Egito. Até as forças progressistas e esquerda se opunham cada vez mais a Sadat, porque os acordos de Camp David eram vistos como um abandono dos palestinos à própria sorte. Isso não podia ser perdoado, não podia ser tolerado de forma alguma. Mas Sadat reagiu de forma firme e até brutal, agravando a situação do Egito, retirando várias possibilidades de exercício de crítica, recorrendo à repressão, inclusive militar, nas ruas, para enfrentar qualquer protesto, desde aqueles contra a política de contenção dos gastos públicos, um passo necessário até a chamada Revolta do Pão. Sadat também havia decidido dissolver o Partido Nasserista, a União Socialista Árabe, criando em seu lugar outro partido, o Partido Nacional Democrático, menos inclinado para a União Soviética e mais centralizador, mais moderado, mais acostumado a negociar com quase todos os outros partidos. Não é só isso. Sadat via com cada vez mais desconfiança. Depois de ter defendido por anos a possibilidade de abertura para outras crenças religiosas, as várias iniciativas de protesto, levadas adiante tanto pelas organizações islâmicas quanto pelas cristãs coptas, a tal ponto que até mesmo o primaz da igreja copta da época, Shenouda III, foi forçado ao exílio. Os próprios estudantes universitários foram atingidos por centenas e centenas de prisões, porque eram suspeitos não só de serem opositores de Sadat, mas até mesmo de serem aspirantes a terroristas. O que Sadat nunca, mas nunca mesmo teria esperado, o que ele nunca teria suspeitado, é que seus piores adversários estivessem dentro daquele exército do qual ele mesmo havia surgido, junto com Nasser. Ele não podia imaginar que a Jihad Islâmica Egípcia estava planejando seu assassinato. E quando, justamente no dia de seu triunfo, em 6 de outubro de 1981, Sadat havia subestimado as ameaças vindas dos jihadistas. Ele até mesmo desconsiderou com um sorriso as palavras de Arafat quando este afirmou: "Deixem-nos assinar o que quiserem, de qualquer forma não haverá paz, e quem assinar, cairá." Para tudo isso, Sadat reservava palavras de escárnio e sorrisos de condescendência, para não dizer ainda mais escárnio. Os islamistas, que haviam se beneficiado da chamada condição de retificação e por isso tinham sido libertados, haviam feito proselitismo. E daquele momento em diante, passaram a olhar com desconfiança e depois com hostilidade para as iniciativas de Sadat, começando justamente pela viagem a Jerusalém em 1977. Aqueles 3 anos em que Sadat decide se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos e de Israel são vistos pelos islamistas como uma traição. Um desses islamistas é um oficial, um tenente da artilharia. Ele se chama Khalid al-Islambuli. É um dos filhos do Novo Egito. Nasceu em 1955. Ele nasceu depois da Revolução Nasserista. Nasceu na governadoria de Minya. Seu pai era um consultor jurídico. A mãe é de origem turca e seguiu o marido para a governadoria, aceitando criar os filhos na fé islâmica, inicialmente de forma moderada, depois de maneira mais radical. Al-Islamboli recebeu seu primeiro comando em campo em março de 1980, como comandante de pelotão na 116ª Brigada de Artilharia de Campanha, com sede no Cairo. E já naquele ano, Al-Islamboli começou a odiar profundamente o presidente Sadat. Ele o considerava fraco, cúmplice de Israel, um traidor. E ele tinha que pagar. Às vezes, o destino pune quem decide atentar contra a vida de um presidente. Outras vezes, o recompensa. É justamente o caso de Al-Islamboli. Naquele dia, no dia do desfile de 6 de outubro, Al-Islamboli não deveria estar a bordo de um dos caminhões que desfilam, aqueles caminhões que puxam os obuses e artilharia. Ele deveria estar no quartel como oficial de plantão. O destino decide de outra forma.
O oficial que deveria comandar o pelotão durante o desfile passa mal. É uma intoxicação alimentar. Ele não pode comandar aqueles homens, não pode levá-los à praça. No lugar dele, são enviados ao Slamboli e seus subordinados para comandar o pelotão do 133º Batalhão de Artilharia. Al Slamboli já organizou tudo. Ele conseguiu contrabandear munição. Apesar das regras do desfile determinarem que todas as armas estejam sem munição e esconder 3 granadas dentro do seu capacete. Quando chega a hora de subir no caminhão, ele esconde as munições para si e para seus 3 cúmplices, soldados que lhe são leais, e esconde as granadas em uma caixa de campo. Ele sobe no veículo, que deve desfilar no meio da parada depois dos tanques soviéticos. A plataforma onde Anwar Sadat está sentado conta com a presença do vice-presidente Hosni Mubarak, de adidos militares de outros países árabes e de embaixadores de muitos países. Também de personalidades religiosas, islâmicas e coptas. Al Slamboli tem um único objetivo: Sadat, codinome Faraó. É ele quem deve ser morto. Quando o caminhão que puxa a peça de artilharia e no qual Slamboli está chega à plataforma, o próprio Slamboli pega o revólver de serviço e ordena ao motorista que pare. Ou você para, ou eu estouro seus miolos. Assustado, o motorista para no meio. De lá descem Islam Slamboli e outros 3 cúmplices, todos com as armas em punho. Inicialmente, ninguém presta atenção, porque é costume, nas paradas do mundo árabe, que pelo menos um oficial de cada tipo, de cada arma, vá prestar homenagem diretamente à tribuna das autoridades. Todos pensam que é simplesmente um ato ritual. Na verdade, é algo não planejado, e percebe-se que não é uma homenagem. Quando Ali Slamboli tira o capacete sob o qual escondeu aquelas granadas que pegou da caixa do caminhão e começa a lançá-las em direção à plataforma, 2 das granadas não explodem. Uma terceira fere Sadat e muitas outras pessoas próximas a ele. Os homens de Ali Slamboli empunham os AK-47 e começam a atirar. O próprio Ali Slamboli corre para a plataforma, sobe nela e atira diretamente em Sadat e em quem está ao redor dele. O inferno dura nem mesmo 3 minutos. Cometida a carnificina. Ali Slamboli grita: matei o faraó. Ele não matou só ele, matou muitas outras pessoas junto com ele. Os mortos são 11, incluindo também o adido militar de Omã, o bispo copta ortodoxo Amba Samuel, o embaixador cubano no Egito, um engenheiro chinês Zhang Baio e o fotógrafo presidencial. Ali Slamboli é imediatamente detido junto com seus cúmplices e levado para a prisão. Na primavera seguinte ocorre o julgamento, que termina com a condenação e a pena de morte. Ali Slamboli é executado por um pelotão de fuzilamento em 15 de abril de 1982. No julgamento, ele se defendeu afirmando seu direito, como homem, como egípcio e como oficial, de reagir a uma traição ao seu povo. Mas ninguém esteve disposto a acreditar nele. Nenhum dos juízes pensou que aquela justificativa, aquela motivação, pudesse ter algum fundamento. No lugar de Anwar Sadat está seu ex-vice, Hosni Mubarak, ferido no atentado, mas sobreviveu. Mubarak governará por mais 30 anos, até outra revolução. O irmão de Ali Slamboli fugirá para o Afeganistão, onde irá primeiro lutar com os mujahidins e depois entrará nas fileiras dos talibãs. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com o irmão mais novo de Khalid Ali Slamboli. Seu paradeiro é desconhecido. Resta, porém, aquele grito forte e potente que ressoa naquele palco no Cairo. Eu matei o faraó. Como se tivesse sido um regicídio, como se tivesse sido um tiranicídio. Nada mais do que isso. O que resta de Ali Slamboli? Já dissemos. O que resta de Anwar Sadat? É a memória de um presidente que jogou, como dissemos, em várias frentes, fazendo apostas que no final, em parte, deram certo, e em parte, lhe custaram a vida. Resta a memória de um homem que, vindo de uma situação complexa, soube interpretar a mudança dos tempos com uma percepção notável. Percebendo antes dos outros a necessidade de paz na região do Oriente Médio, encontrando um equilíbrio. O equilíbrio de Camp David. Um equilíbrio que teria permitido ao Egito recuperar seu território, o Sinai, e que teria pacificado toda a fronteira. O julgamento histórico sobre Sadat é bastante controverso. É difícil conciliar sua imagem de homem da paz com a imagem de um presidente autoritário que limita a liberdade de expressão. É difícil conciliar a memória histórica de ter sido não apenas o vice de Nasser, mas o homem que deu início à Guerra do Yom Kippur,
com a imagem do homem pacífico, do homem que busca a tranquilidade, que deseja a convivência. É difícil conciliar a ideia de um político que buscava a plena manifestação religiosa em seu próprio país. Com o fato de ter sido assassinado pelos próprios irmãos muçulmanos e pela própria Jihad Islâmica que ele havia protegido, incentivado e libertado das prisões. É muito difícil entender exatamente quem foi Anwar al-Sadat. Com certeza, aquela frase, Al-Islam, Islambuli, eu matei o faraó, é difícil de esquecer. Mas talvez seja melhor lembrar. Sadat no gramado de Camp David, junto com Begin, junto com Jimmy Carter, enquanto tentam redesenhar o Oriente Médio com a utopia da paz. Em vez de lembrar de um Sadat de uniforme enquanto ordena a ofensiva do Yom Kippur, a agressão a Israel, ou enquanto autoriza a repressão dos estudantes. O fato é que, no delicado e equilibrado jogo da Guerra Fria dentro do Oriente Médio, um homem como Sadat é difícil de definir, e dificilmente se pode pensar que sem ele. O Egito teria passado por uma determinada fase histórica. Teria recuperado pacificamente o Sinai e, acima de tudo, teria se tornado aquele país aberto ao Ocidente e aberto ao diálogo, que é, de certa forma, mesmo com muitas ressalvas, ainda hoje. Vocês me encontram no Dentro à História, o canal de quem ama a história contemporânea, para quem já nos conhece há muito tempo. Praticamente não preciso dizer nada, mas se é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que você chega ao nosso canal, bem, saiba que além do canal no YouTube, há uma plataforma de podcast que você encontra nas principais plataformas online. E além disso, há um site oficial Dentro à História, onde você encontra o canal, o podcast, nossos artigos, nossas análises aprofundadas, nossos editoriais. E 2 áreas exclusivas. Uma dedicada à nossa loja de fãs, onde você encontra, entre outras coisas, o moletom que estou usando e a outra dedicada à possibilidade de solicitar totalmente grátis a nossa newsletter mensal exclusiva. É um serviço que pensamos para vocês, que chega no início de cada mês nas suas caixas de e-mail, com muitas coisas. Muitos conteúdos, nossos conselhos de leitura, de filmes ou séries para assistir, nossas linhas do tempo, nossos editoriais, nossos relatos e muito mais. Vocês podem solicitá-lo a qualquer momento. E tenham certeza de que no início de cada mês chegará uma bela mensagem do Dentro à História na sua caixa de e-mail.